demais colegas, eu me chamo Ronaldo Alexandre, e eu fiquei responsável por apresentar o tema Massacre do Carandiru. Massacre do Carandiru. De início, a gente entender o que seria o Carandiru. O Carandiru é um presídio que fica em São Paulo, na verdade não é um presídio, é uma casa de detenção que foi criada no ano de 1920 e no início, antes da sua superlotação, ele funcionava basicamente como uma casa de reabilitação. Tinha várias atividades que reabilitavam a pessoa a ver a sociedade de uma maneira bem humana, assim, por assim dizer. A partir da década de 40, quando houve sua superlotação, houve um projeto para ampliar os seus espaços. Então, que era uma parte pequena, foi criado vários, eu esqueci o nome da palavra, mas é como se fossem prédios onde os presos ficavam alocados. Além disso, ela geralmente naquela época, para colocar nos termos atuais, para construir uma casa de detenção adequada, era necessário R$1.000. Esse presídio ele foi usado R$14.000 para sua implementação. Então, ele cabia a cerca de 5.000 pessoas. No entanto, foi aumentando os crimes na região de São Paulo e ele foi superlotando. No ano de 1992, no teve ocorrido, tinha cerca de 7.000 presos, então estava superlotado. E como foi que aconteceu esse fato da história do Brasil? Era numa sexta-feira, então nesse período geralmente os presos eles limpavam as celas, limpavam o corredor, limpavam suas roupas, porque nos finais de semana aconteciam as visitas que eram permitidas. Esse fato ocorreu numa sexta-feira, estava tendo um jogo de futebol na final deles, estava um dia tranquilo no começo. Então, não se sabe ao certo motivo. No filme que tem, aconteceu uma briga entre dois presos, que eram de facções opostas, que eram o Barba e o Coelho. No filme foi mostrado que eles brigaram por um espaço do varal. Já teve outros relatos que eles brigaram por ser rivais de facções. Daí eles começaram a brigar, e o que era 2 foi para 4, 6, 8. Aí o pessoal que estava jogando futebol se meteu e começou essa rebelião. Aí os carcereiros que estavam lá, eles não conseguiram conter, então eles fizeram o chamado de ajuda para a polícia. Segundo os relatos da polícia, foram enviados apenas 86 policiais. No entanto, há dados que mostram que foram mais de 300, entre o BOP e a tropa de choque, que vocês conhecem por ser uma força mais violenta, assim, mais implacável. Quando os policiais chegaram, por volta das 4 horas, segundo, antes disso, eu queria dizer para vocês que teve várias versões. Teve a versão dos policiais, dos carcereiros, da União dos Direitos Humanos e da perícia, que fizeram que estavam lá e explodiram sobre esse cara. Segundo esqueci o nome, a União dos Direitos Humanos, quando os policiais chegaram, os presos já estavam jogando suas armas pelas janelas. Mas segundo a versão dos policiais, quando eles chegaram, estavam atacando armas deles para tentar intimidar eles para eles não entrarem no prédio, que era o prédio 9, onde ficavam aqueles presos que tinham acabado de ser presos a primeira vez, primeiro réu. Então era o pessoal que não estava acostumado com as leis que geralmente tinham lá dentro do presídio, que era exposto pelos próprios presos. Então, como era um pessoal mais afoito, um pessoal novo, segundo os policiais, teve esse ataque. Então, teve a ordem do secretário do governador que deixou, não, vamos lá, entra e resolve isso. Eles entraram no térreo, tinha uma barricada. Quando eles passaram, tinha um preso, todo de cabeça para baixo. E quando eles passaram todos os obstáculos,
segundo os relatos policiais, eles começaram a atacar de forma hostil, com armas improvisadas, facões, e uma curiosidade é que eles também pegaram sacos de lixo, urina e fezes e tacaram os policiais. Essa é a versão deles. Segundo a versão dos presos, todos já tinham entregado suas armas jogadas pela janela e estavam em suas celas. A versão deles. E aí, segundo a versão dos presos também, os policiais eles entraram pela porta, do jeito que estão aí, e fizeram o fuzilamento. Aí teve essa divisão, essa discordância entre a opinião dos policiais e a dos presos. Aí entrou a perícia. O que eles constataram? As armas foram tiradas numa direção de cima, do canto da porta. E segundo a perícia também, apenas 26 dos mortos estavam fora de suas celas. No total foi 111. Então daí já se tira que a versão dos presos está mais certa do que a dos policiais. E da maneira que eles foram mortos, teve tiros do crânio e do tórax. Então não era uma intenção de conter eles. Foi mais uma tentativa de assassinato mesmo, de chacina. Em seguida, após ter feito ter acontecido isso, ter desarmado totalmente os presos, matado toda essa galera, eles obrigaram os próprios presos a tirarem suas roupas e carregar os corpos dos que estavam mortos para o terra. Isso, eles fizeram várias vezes isso. E eles sofreram uma coisa chamada corredor polonês. O que era isso? Eles tinham que passar sem roupa e os policiais fecharam aqui, deixaram só um espaço para eles passarem curvados, enquanto eles sofreram todos os tipos de mal-estar que a gente imagina que pode acontecer nessa passagem. E também relatos que muitos morreram nesse trajeto. Desse acontecimento, teve várias repercussões entre a sociedade da época. Teve o filme de 2003, que a gente tinha visto já, e essa eu não sabia, teve a busca de racionais de Arte de Tempo, foi um sobrevivente que vivenciou esse período. Ele começa, eu estou mais um dia, dia 1º de outubro de 1992, que é um dia antes desse acontecimento. Ele narra normalmente como foi a experiência dele nesse acontecimento. E, por incrível que pareça, nenhum dos policiais chegou a ser preso de forma definida. Assim, eles foram a réus, ficaram a ser réus, mas eles não tiveram julgamento que foi anulado. E o coronel deles chegou a receber uma de prisão em 2001, só que ele foi absolvido. E em 2016, ele sofreu uma morte na casa dele, misteriosa, e está escrito no bilhete: a que se faz, a que se paga. E esse foi um dos acontecimentos que marcou bastante assim, o Brasil. E dizem que o movimento do PPC, a maior facção do Brasil, foi um pouco motivada por esse acontecimento para vingar os 111 mortos que sofreram essas condições. E com isso eu encerro. Muito obrigado.